E aí, pessoal? Hoje a gente vai explorar uma parada muito da hora. Vamos falar sobre Ethereum. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Talvez saibam que é uma criptomoeda, tipo o Bitcoin. Isso é verdade, mas o Ethereum é muito, mas muito mais do que só grana digital. Pensa nele como um computadorzão global. Um computador que todo mundo pode usar, mas que ninguém, nem pessoa, nem empresa, é dono ou controla. Isso torna o Ethereum muito especial e super poderoso. Ele abre um leque de novas possibilidades de como a gente interage online e constrói novos sistemas. O Ethereum foi bolado lá em 2013. O principal criador é um programador jovem e muito brilhante chamado Vitalik Buterin. Ele viu o que o Bitcoin conseguia fazer com dinheiro. Ele pensou: e se a gente pudesse usar essa tecnologia incrível de blockchain para muito mais coisa além de pagamento? Ele imaginou uma plataforma onde os desenvolvedores pudessem construir qualquer tipo de aplicativo descentralizado que quisessem. Essa foi uma ideia que mudou o jogo. Não era só sobre mandar valor de um lado para o outro. Era sobre criar um novo tipo de internet. Uma internet construída na transparência e no controle compartilhado. Essa visão foi o que levou ao nascimento do Ethereum. O projeto Ethereum foi anunciado oficialmente em janeiro de 2014. Para financiar o desenvolvimento, a equipe fez uma venda pública do seu token nativo, o Ether, ETH, mais tarde naquele ano. Esse foi um dos primeiros exemplos do que hoje a gente chama de oferta inicial de moeda, ou ICO. Gente do mundo inteiro contribuiu com Bitcoin para apoiar o projeto. Eles acreditaram na visão de uma blockchain programável. A rede Ethereum, também conhecida como Mainnet, finalmente entrou no ar em 30 de julho de 2015. Esse foi o momento em que o computador mundial realmente ganhou vida, pronto para construtores e usuários. Então, o que é o Ethereum na sua essência? É uma plataforma de código aberto e descentralizada. Ela roda na tecnologia blockchain, parecida com a do Bitcoin. Mas a blockchain dela é projetada para ser mais flexível. Ela permite que desenvolvedores escrevam e implementem contratos inteligentes. Esses contratos inteligentes são pedaços de código que se auto-executam e podem gerenciar ativos digitais e automatizar processos complexos. Essa capacidade de programar é o superpoder do Ethereum. É o que permite a criação de aplicativos descentralizados, ou DApps, que a gente vai explorar logo mais. Ethereum não é só uma moeda, é a fundação para um novo mundo digital. A história do Ethereum, na real, começa com as limitações do Bitcoin. O Bitcoin é uma invenção revolucionária. Mostrou para o mundo que a gente podia ter dinheiro digital sem precisar de banco. Provou que uma rede descentralizada podia ser segura e confiável. O Vitalik Buterin era super envolvido na comunidade Bitcoin. Ele entendia os pontos fortes, mas ele também viu que a linguagem de script do Bitcoin era limitada de propósito. Foi feita principalmente para transações de moeda. Ele queria fazer mais. Ele queria construir aplicações mais complexas numa blockchain. No início, o Vitalik propôs adicionar recursos de script mais avançados ao próprio Bitcoin. Ele achou que isso permitiria mais tipos de aplicações. Porém, a galera do Bitcoin ficou com um pé atrás em fazer mudanças tão grandes no protocolo principal. Eles priorizaram a estabilidade e segurança para o papel do Bitcoin como ouro digital. Essa cautela, que é compreensível, significou que as ideias do Vitalik para uma plataforma blockchain de uso mais geral precisariam de um novo lar. Ele percebeu que, para alcançar sua visão, teria que construir algo totalmente novo, do zero, uma plataforma projetada para a flexibilidade desde o primeiro dia. Isso o levou a escrever o White Paper do Ethereum, no final de 2013. Nesse documento, ele descreveu sua visão para uma plataforma descentralizada. Essa plataforma teria uma linguagem de programação Turing completa. Isso significa que a linguagem poderia, em princípio, computar qualquer coisa que seja computável. Isso foi um baita avanço. Significava que os desenvolvedores não ficariam restritos a transações simples.
eles poderiam construir aplicações sofisticadas com suas próprias regras e lógicas. O white paper do Ethereum descreveu uma blockchain que poderia suportar uma vasta gama de serviços descentralizados, muito além de apenas moeda digital. Era o projeto para uma infraestrutura de computação global e compartilhada. A ideia central era criar um computador mundial. Imagina um computador que não é do Google, da Amazon ou de nenhum governo. Em vez disso, ele é operado por milhares de computadores ao redor do globo. Esses computadores trabalham juntos para manter a rede Ethereum. Eles executam os contratos inteligentes e validam as transações. Essa natureza distribuída torna o Ethereum incrivelmente resiliente. Não pode ser facilmente desligado ou censurado. Esse era o sonho fundamental, uma plataforma para aplicações imparáveis, aplicações que rodam exatamente como programadas, sem qualquer possibilidade de tempo de inatividade, censura, fraude ou interferência de terceiros. Esse sonho continua a impulsionar o desenvolvimento do Ethereum. Muita gente pergunta: qual a diferença entre Ethereum e Bitcoin? É uma ótima pergunta. Os dois são construídos sobre a tecnologia blockchain. Os dois têm suas próprias criptomoedas. A moeda do Bitcoin é o Bitcoin, BTC. A do Ethereum é o Ether, ETH. Ambos permitem que você envie e receba valor digitalmente sem um banco, mas é aqui que as semelhanças basicamente acabam. Seus objetivos e capacidades são bem diferentes. Sacar essa diferença é fundamental para entender o mundo cripto. O Bitcoin quer ser um ouro digital, uma reserva de valor e um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, peer-to-peer. O Ethereum, por outro lado, quer ser muito mais. Embora o Ether possa ser usado como moeda, seu propósito principal dentro da rede é diferente. O Ether é o combustível que move a rede Ethereum. É usado para pagar taxas de transação e serviços computacionais. Pensa no Bitcoin como uma ferramenta super especializada, tipo uma calculadora feita perfeitamente para uma tarefa: cálculos. Ele faz esse trabalho excepcionalmente bem. O Ethereum é mais como um smartphone. Você pode usá-lo como calculadora, sim, mas você também pode rodar milhares de aplicativos diferentes nele, cada um com seu próprio propósito. A principal diferença tecnológica está na programabilidade do Ethereum. O Bitcoin tem uma linguagem de script, mas ela é intencionalmente limitada. É projetada para a lógica de pagamento simples. O Ethereum tem uma linguagem de programação muito mais poderosa, Turing completa. Isso permite que os desenvolvedores escrevam programas complexos chamados contratos inteligentes. Esses contratos inteligentes podem automatizar quase qualquer tipo de acordo ou processo. A blockchain do Bitcoin armazena principalmente um histórico de transações de BTC. A blockchain do Ethereum armazena não apenas dados de transações, mas também o código executável desses contratos inteligentes e seu estado atual. Isso torna o Ethereum uma plataforma para construir aplicações. Então, o Bitcoin é tipo ouro digital. Ele foca em ser uma reserva de valor segura e um sistema de pagamento. O Ethereum é mais como um computador global descentralizado. É uma plataforma para rodar aplicativos descentralizados, dApps, movidos por contratos inteligentes. Você pode construir aplicações financeiras, jogos, redes sociais e muito mais no Ethereum. O Bitcoin mudou como a gente pensa sobre dinheiro. O Ethereum está mudando como a gente pensa sobre aplicações, acordos e até mesmo a própria internet. Ambos são revolucionários, mas estão revolucionando coisas diferentes. Eles podem até se complementar no ecossistema mais amplo. Agora, vamos falar sobre uma das funcionalidades mais da hora do Ethereum: os contratos inteligentes. O nome parece chique, né? Mas a ideia é mó simples. Imagina uma daquelas máquinas de salgadinho e refri. Você coloca dinheiro, entrada. Aperta o botão da sua escolha, regras.
A máquina te dá automaticamente seu lanche ou bebida, saída. Não precisa de caixa. A máquina de vendas executa o acordo automaticamente, seu dinheiro por um lanche. Um contrato inteligente é muito parecido. É um programa de computador que executa automaticamente os termos de um acordo quando certas condições são atendidas. Esses contratos são escritos em código e ficam lá, na blockchain do Ethereum. Por estarem na blockchain, eles são transparentes. Qualquer um pode ver o código. Eles também são imutáveis, o que significa que, uma vez que um contrato inteligente é implementado, seu código geralmente não pode ser alterado. Isso cria um nível de confiança muito alto. Você não precisa confiar em uma pessoa ou empresa para cumprir um acordo. Você só precisa confiar que o código vai rodar como está escrito. O próprio código é o executor do acordo. Isso elimina a necessidade de intermediários em muitas situações, o que pode economizar tempo e dinheiro. Vamos pensar em outro exemplo. Imagina que você quer fazer uma aposta com um amigo sobre um jogo de futebol. Normalmente, você precisaria de alguém para segurar a grana. Com um contrato inteligente, você e seu amigo podem travar suas apostas no contrato. O contrato pode ser programado para verificar automaticamente o resultado do jogo em uma fonte de dados confiável. Assim que o jogo termina, o contrato inteligente libera automaticamente o valor total para o vencedor. Sem discussão, sem demora, sem precisar de um intermediário. As regras são definidas em código, e a execução é garantida pela rede Ethereum. Contratos inteligentes podem ser usados para todo tipo de coisa. Eles podem gerenciar acordos financeiros, como empréstimos ou seguros. Podem criar novos tipos de ativos digitais ou tokens. Podem rodar sistemas de votação online. Podem gerenciar cadeias de suprimentos, rastreando mercadorias da origem ao consumidor. As possibilidades são quase infinitas. Qualquer coisa que envolva regras, condições e resultados pode potencialmente ser gerenciada por um contrato inteligente. É por isso que eles são considerados os blocos de construção fundamentais para aplicativos descentralizados no Ethereum. Eles são a mágica que torna o Ethereum tão versátil e poderoso. Seção 5. Desvendando os contratos inteligentes. Como o código vira ação. Então, como esses contratos inteligentes realmente funcionam no Ethereum? Bom, tudo começa com um desenvolvedor, ou uma desenvolvedora. Essa pessoa escreve o código do contrato inteligente. Ela usa linguagens de programação feitas especialmente para o Ethereum, como Solidity. Esse código define as regras do acordo. Ele diz, se X acontecer, então faça Y. Por exemplo, se a parte A depositar 10 Ether e a parte B também depositar 10 Ether, então permita que acessem o recurso Z. Assim que o código está pronto e testado, o desenvolvedor o implementa na blockchain do Ethereum. Isso significa que o código é armazenado de forma permanente e pública na rede. Quando alguém quer interagir com um contrato inteligente, envia uma transação para o endereço dele na rede Ethereum. Essa transação pode incluir algum Ether para pagar pela execução do contrato. Pode também incluir dados que o contrato precisa para realizar sua função. Por exemplo, se for um contrato de votação, sua transação especificaria seu voto. Quando a rede Ethereum recebe essa transação, os nós da rede executam o código do contrato inteligente. Cada nó roda o mesmo código e obtém o mesmo resultado. Isso garante o consenso em toda a rede. Esse processo é movido a Ether, que paga pelo esforço computacional. A frase código é lei é frequentemente usada para descrever os contratos inteligentes. Isso significa que as regras escritas no código do contrato inteligente são a autoridade máxima. O contrato executará exatamente como está programado. Não há interpretação humana ou intervenção após sua implementação, a menos que especificamente codificado para isso. Isso é tanto uma força quanto uma fraqueza. Fornece certeza e automação, mas também significa que, se houver um bug ou um erro no código,
pode ter consequências sérias. É por isso que escrever contratos inteligentes, seguros e bem auditados é tão importante para os desenvolvedores no ecossistema Ethereum. A execução de contratos inteligentes consome recursos computacionais na rede Ethereum. Isso é medido em gas. Gas é uma unidade que representa o custo de realizar uma operação, como armazenar dados ou executar um cálculo. Os usuários pagam taxas de gás em Ether, ou ETH, para mineradores ou validadores que processam as transações e executam os contratos inteligentes. Esse mecanismo de gás impede que a rede fique sobrecarregada por código ineficiente ou spam, tipo quando o trânsito para tudo. Garante que os recursos sejam usados com sabedoria. Portanto, os contratos inteligentes não são gratuitos para executar, mas seu custo possibilita uma nova forma de execução de acordos automatizada e sem necessidade de confiança. Seção 6. Aplicativos descentralizados. DApps. O poder para o povo. Agora que entendemos os contratos inteligentes, podemos falar sobre aplicativos descentralizados, ou DApps. Se os contratos inteligentes são os tijolos, os DApps são as casas e os prédios construídos com eles. Um DApp é um aplicativo que roda em uma rede descentralizada, como o Ethereum, em vez de em um único servidor central. Pensa nos aplicativos que você usa no seu celular hoje, como redes sociais ou e-mail. A maioria deles é centralizada. Isso significa que uma única empresa controla o aplicativo, seus dados e as regras. Eles podem mudar as regras, censurar conteúdo ou até mesmo desativar o aplicativo. Os dApps são diferentes. Como rodam em uma rede ponto a ponto como o Ethereum, não são controlados por nenhuma entidade única. A lógica de back-end deles é gerenciada por contratos inteligentes rodando na blockchain. Isso significa que muitas vezes são de código aberto, então qualquer um pode inspecionar seu código. São resistentes à censura porque não há um ponto central de controle para atacar ou pressionar. E como os dados são armazenados na blockchain, ou em sistemas de armazenamento descentralizados, são mais resilientes e transparentes. Os dApps têm como objetivo dar aos usuários mais controle sobre seus dados e suas interações digitais. Como você usa um dApp? Geralmente você interage com eles por meio de um navegador da web, de forma muito parecida com sites comuns. Mas você também precisará de uma carteira Ethereum especial, como a MetaMask. Essa carteira gerencia sua conta Ethereum e seu Ether. Ela permite que você assine transações e interaja com os contratos inteligentes que alimentam o dApp. Por exemplo, se você estiver usando um dApp de mídia social descentralizada, suas postagens podem ser armazenadas em uma rede descentralizada. E você pode usar Ether para dar gorjetas a criadores ou pagar por certos recursos. Tudo gerenciado por contratos inteligentes. A experiência pode parecer semelhante aos aplicativos da web, mas a infraestrutura por trás é fundamentalmente diferente. A ideia por trás dos dApps é criar uma internet mais aberta, justa e centrada no usuário. Isso é frequentemente chamado de Web 3. A Web 1 foi a internet estática de sites somente leitura. A Web 2 é a internet interativa que usamos principalmente hoje, dominada por grandes plataformas. A Web 3, impulsionada por tecnologias como o Ethereum, visa ser uma internet descentralizada, onde os usuários possuem seus dados e os aplicativos são governados por comunidades, não por corporações. Os dApps são a primeira onda dessa nova internet. Eles cobrem muitas áreas, de finanças a jogos e arte, e estão em constante evolução. Seção 7. dApps em ação. Mudança real, possibilidades reais. Então, que tipo de dApps você realmente encontra no Ethereum? Uma das maiores áreas é a de finanças descentralizadas, ou DeFi. Os dApps de DeFi visam reconstruir serviços financeiros tradicionais, como empréstimos, financiamentos e negociações, mas sem bancos ou instituições financeiras tradicionais. Por exemplo,
Existem dApps, onde você pode emprestar sua criptomoeda e ganhar juros. Outros permitem que você pegue criptomoedas emprestadas, fornecendo uma garantia colateral. Existem também corretoras descentralizadas, ou DEXs, onde você pode negociar diferentes tipos de ativos digitais diretamente com outros usuários, de pessoa para pessoa, tudo movido por contratos inteligentes. Outra área empolgante para dApps são os tokens não fungíveis, ou NFTs. Você provavelmente já ouviu falar de NFTs, né? São tokens digitais únicos que podem representar a propriedade de quase qualquer coisa. Arte digital, colecionáveis, música, terrenos virtuais ou até mesmo itens do mundo real. dApps como OpenSea ou Rarible são marketplaces onde as pessoas podem criar, comprar e vender NFTs. Esses dApps usam contratos inteligentes para gerenciar a propriedade e a transferência desses ativos digitais únicos. Os NFTs abriram novas maneiras para os artistas se conectarem com os fãs e para as pessoas possuírem itens digitais comprovadamente raros. Esta é uma economia totalmente nova sendo construída no Ethereum. Os games também estão sendo transformados pelos dApps. Jogos baseados em blockchain permitem que os jogadores realmente possuam seus itens no jogo como NFTs. Se você ganha uma espada rara em um jogo, você realmente a possui. Você pode negociá-la em um mercado aberto ou até mesmo usá-la em outros jogos compatíveis. Isso é muito diferente dos jogos tradicionais, onde a empresa possui todos os ativos do jogo. Alguns jogos dApp também possuem governança descentralizada, onde os jogadores podem votar no desenvolvimento futuro do jogo. Isso cria experiências de jogo mais envolventes e direcionadas pelos jogadores. Pense em jogos onde suas conquistas e itens têm valor e portabilidade no mundo real. Finalmente, temos as organizações autônomas descentralizadas, ou DAOs. Uma DAO é como uma organização nativa da internet. É administrada por código, contratos inteligentes e governada por seus membros, muitas vezes por meio de votação com tokens. As DAOs podem gerenciar projetos, alocar fundos e tomar decisões de forma coletiva e transparente. Imagine um fundo de capital de risco administrado por seus membros por meio de uma DAO, decidindo sobre investimentos por meio de votação na blockchain. Ou um grupo comunitário gerenciando recursos compartilhados. As DAOs são uma nova maneira de organizar pessoas e capital, tudo construído sobre a confiança e transparência da blockchain Ethereum. Estes são apenas alguns exemplos de dApps que estão mudando a forma como interagimos e nos organizamos. Seção 8. A jornada do Ethereum. Mais forte e mais verde. O Ethereum percorreu um longo caminho desde seu lançamento em 2015. Como qualquer tecnologia revolucionária, enfrentou desafios e está em constante evolução. Um dos maiores desafios para o Ethereum e muitas blockchains tem sido a escalabilidade. À medida que mais pessoas começaram a usar o Ethereum e a construir dApps, a rede às vezes ficava congestionada, tipo trânsito na marginal em horário de pico. Isso levou a taxas de transação mais altas, taxas de gás, e tempos de transação mais lentos. A comunidade Ethereum reconheceu isso desde o início e tem trabalhado duro em soluções para tornar a rede mais rápida, barata e eficiente para todos. Um marco importantíssimo na evolução do Ethereum foi o The Merge, que aconteceu em setembro de 2022. Esta foi uma atualização gigantesca onde o Ethereum fez a transição de seu mecanismo de consenso de prova de trabalho, POW, para prova de participação, POS. A prova de trabalho, que o Bitcoin também usa, requer muita capacidade computacional e energia para proteger a rede. A prova de participação é um sistema muito mais eficiente em termos de energia. Os validadores colocam seu próprio Ether em stake, em jogo, garantia, para proteger a rede e validar transações, em vez de usar hardware de mineração. Essa mudança reduziu o consumo de energia do Ethereum
em mais de 99%, tornando-o uma tecnologia muito mais verde, mais ecológica. A mudança para a prova de participação foi um passo crucial, mas não é o fim do roteiro de desenvolvimento do Ethereum. A comunidade Ethereum está trabalhando ativamente em mais atualizações. Essas atualizações são frequentemente chamadas por nomes como The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge e The Splurge. Todas elas estão focadas em melhorar a escalabilidade, segurança e descentralização. Por exemplo, tecnologias como sharding e rollups estão sendo desenvolvidas. O sharding dividirá a rede em pedaços menores, shards, para processar mais transações em paralelo. Os rollups processam transações fora da cadeia principal do Ethereum, mas publicam os dados de volta nela, aumentando significativamente a capacidade da rede. Em 2025, o Ethereum continua sendo um polo de inovação. O foco permanece em tornar a plataforma mais escalável para que possa suportar a adoção em massa e milhões de usuários. Os desenvolvedores estão constantemente construindo novas ferramentas e infraestrutura para facilitar a criação e o uso de dApps. O ecossistema é vibrante e cheio de gente cabeça trabalhando para resolver problemas difíceis. A jornada do Ethereum é de melhoria contínua e adaptação. É uma rede viva que respira, que aprende e cresce com sua comunidade, sempre buscando cumprir sua promessa de um futuro descentralizado. Seção 9. Sua aventura no Ethereum. O futuro está sendo construído. A gente cobriu bastante coisa hoje, hein? Falamos sobre o que é o Ethereum. Vimos como ele é diferente do Bitcoin. Exploramos os contratos inteligentes e o mundo empolgante dos dApps. O Ethereum é mais do que apenas tecnologia. É uma comunidade global de desenvolvedores, usuários, pensadores e sonhadores. Todos estão trabalhando juntos para construir um mundo digital mais aberto, transparente e justo. O impacto potencial do Ethereum em finanças, arte, jogos, governança e muitas outras indústrias é verdadeiramente imenso. Ainda estamos no comecinho, mas as fundações são fortes. O futuro do Ethereum parece incrivelmente promissor. À medida que as soluções de escalabilidade amadurecem, podemos esperar que os dApps se tornem ainda mais poderosos e fáceis de usar. Imagine um mundo onde você pode acessar serviços financeiros sem precisar de uma conta bancária. Imagine votar em eleições com transparência verificável. Imagine ser dono de sua identidade digital e de seus dados. Estas são algumas das possibilidades que o Ethereum e as tecnologias Web3 estão buscando. Claro, haverá desafios pelo caminho. Regulamentação, segurança e adoção pelos usuários são áreas importantes que precisam de atenção cuidadosa. Mas o espírito de inovação é forte. Esta jornada pelo Ethereum pode parecer complexa no início. Existem muitos termos e conceitos novos. Mas não precisa ficar grilado não. O mais importante é ser curioso. Comece pequeno. Leia artigos. Assista a vídeos. Talvez experimente uma carteira Ethereum fácil de usar e interaja com um dApp simples. Existem muitos ótimos recursos disponíveis online para ajudá-lo a aprender mais. A comunidade Ethereum geralmente recebe muito bem os novatos de braços abertos. Lembre-se, entender essa tecnologia pode te dar o poder de participar da construção do futuro. Espero que esta introdução tenha despertado seu interesse pelo Ethereum. É um espaço fascinante, cheio de inovação e potencial. Seja você um desenvolvedor, um investidor, um artista ou apenas um indivíduo curioso, há um lugar para você no ecossistema Ethereum. O futuro não é algo que simplesmente acontece com a gente, é algo que construímos juntos. O Ethereum fornece algumas ferramentas poderosas para construir esse futuro. Então, convido você a continuar aprendendo, explorando e talvez até contribuindo. Sua aventura no Ethereum está apenas começando. Valeu por colar comigo hoje.